Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Na aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre os sólidos geométricos e figuras planas. Esse conteúdo está no livro de vocês, entre as páginas 154 até 157. O livro, ele traz dois exemplos de sólidos geométricos, que nós chamamos de poliedros e corpos redondos. Mas o que há de diferente nesses dois sólidos? Os poliedros são sólidos geométricos cuja superfície é formada apenas por partes planas. E temos como exemplos o cubo, o paralelepípedo, que no livro de vocês fala também que é o bloco retangular, é a mesma coisa, é a mesma imagem, e a pirâmide. Já os corpos redondos são sólidos que têm apenas partes arredondadas ou todas as superfícies arredondadas, que temos como exemplos a esfera, o cilindro e o cone, ok? Anteriormente, vocês estudaram que os sólidos, eles rolam ou não rolam. Quando eles rolam, são os corpos redondos. Quando eles não rolam, é porque eles são poliedros. Poliedros por quê? Porque eles têm faces, arestas e vértices. Já os corpos redondos, eles não têm faces, arestas e vértices. Por isso, por essa questão, possibilita esses corpos de rolarem, ok? Vamos lá para a atividade agora que fala sobre essa parte aqui, de poliedros e corpos redondos. No número 1 está assim: escreva o nome do sólido geométrico que cada objeto a seguir lembra. Então, vocês vão olhar as imagens e vão nomeá-las. A primeira imagem, vocês podem olhar para cá também, ó. É essa imagem aqui. Então, qual é o nome? Cubo. Vocês vão escrever aí na linha cubo. Ao lado, também eu trouxe aqui o exemplo para vocês, ó. É a esfera. A terceira imagem, também tem aqui, ó. Cilindro. Mais embaixo, eu trouxe com o nome de paralelepípedo. Vocês podem escrever paralelepípedo ou bloco retangular. Quinta imagem, está aqui, ó, pirâmide. E por último, o cone, que também está aqui, que eu trouxe como exemplo para vocês. O 2, marque um na figura que representa um poliedro. E o 2, para a figura que representa um corpo redondo. Então, lembrando que poliedro são aqueles sólidos cuja superfície é formada apenas por partes planas. Então, eu falei com vocês que são o cubo, o paralelepípedo ou bloco retangular e a pirâmide. E já os corpos redondos são a esfera, o cilindro e o cone. Então, vocês vão numerar aí agora, ok? 1 para poliedro, se esse sólido é poliedro, ou se ele é um corpo redondo. Aí vocês vão colocar o número 2. Continuando neste conteúdo, nós vamos falar agora sobre as faces, vértices e arestas de um poliedro. Então, na página 156, traz essa definição para a gente. O que são faces, o que é uma aresta e o que é uma vértice. Então, eu coloquei aqui no quadro para vocês visualizarem melhor, mas vocês podem acompanhar também no livro de vocês, na página 156, aqui em cima, ó. Então, está assim: a superfície é formada apenas por partes planas. Então, nós chamamos essas partes de face, né? Se esse poliedro tiver mais de uma face, vocês vão dizer faces, ok? O encontro de duas faces é chamado de aresta. E o encontro de 3 arestas determina uma vértice. Então, como eu falei, alguns sólidos que possuem essas, no caso, a face, a aresta e a vértice, que vai ser, né, mais de uma, como eu falei, faces, arestas e vértices. Então, eu trouxe aqui para vocês esses poliedros que possuem as faces, arestas e vértices. Então, eu trouxe aqui um cubo como exemplo para vocês. Observem que essas partes aqui, ó, são as faces, ó. Olhem para cá, tá? Vocês estão vendo? Então, eu vou contar quantas faces
o cubo tem. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o cubo, ele tem 6 faces. Eu falei com vocês que o encontro de duas faces é chamado de aresta. Então, a aresta é esse encontro aqui, ó. Ok, ó? A face está aqui, aqui outra. Então, essa linhazinha aqui nós chamamos de aresta. Então, vamos contar agora quantas arestas o cubo tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o cubo, ele tem 12 arestas, ok? Agora vamos falar das vértices. A vértice é o encontro de 3 arestas. Então, ó, 1, 2, 3. Então, a vértice é esse encontro aqui, ó. Ok? Então, vamos contar agora quantas vértices esse cubo tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o cubo, ele tem 8 vértices. Só para relembrar, faces é essa parte aqui, ó. Que muitas vezes, em alguns lugares, para diferenciar, para vocês conseguirem compreender, fala que são as paredes, ó. A aresta já são essas linhas aqui, ó, que definem esse sólido. E as vértices são os encontros, ok? Eu trouxe também outro poliedro para conseguirmos visualizar. Aqui no caso é o paralelepípedo, também chamado de bloco retangular. Ó, faces, aqui, né, são essas partes, ó. Arestas e os encontros são as vértices. Então, vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o paralelepípedo ou bloco retangular tem 6 faces. Vamos para as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, o bloco retangular ou também chamado de paralelepípedo tem 12 arestas. Vamos para as vértices agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse sólido, ele possui 8 vértices. Trouxe também a pirâmide, né? Vamos lá, quantas faces essa pirâmide tem? 1, 2, 3, 4. Com a base, 5. 5 faces. Agora, vamos para as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a pirâmide tem 8 arestas. E apenas 1, 2, 3, 4, 5 vértices, que são os encontros, ok? Então, trouxe para vocês esses 3 exemplos. Eu trouxe também o exemplo do cilindro, só que ele, como eu falei anteriormente, o cilindro ele não possui faces, arestas e vértices, porque ele é um corpo redondo, ó. Ele rola. Trouxe também um exemplo de esfera. Ela também não possui faces, arestas e vértices, ok? É um corpo redondo. E, por último, o cone, ok? Também é um corpo redondo. Vamos agora para a atividade. Antes disso, perdão, na página 156, no finalzinho, aparece a panificação da superfície de um poliedro. Como seria isso? É essa figura, no caso aqui, ela já está certinha, ok? Quando ela está panificada, quer dizer que ela está aberta. Normalmente nós fazemos essa atividade quando fazemos dobradura. Ela vem aberta, né? E ali nós unimos para formar a figura. Então, aí nessa atividade está assim: a professora Inês entregou algumas embalagens desmontadas para a turma do 3º ano. Veja, então tem a imagem 1, 2, 3 e 4. Observem que elas estão abertas. Qual é o objetivo? Esses alunos irão fechar, né, fazer essa colagem, fazer essa dobradura, e a partir daí
eles vão montar essas embalagens e vão dizer qual é o sólido geométrico que cada uma lembrará, de acordo com o que está aqui, e vão numerar. Por exemplo, aí embaixo, a primeira imagem, pirâmide de base quadrada. Então, vocês vão olhar aqui em cima qual é a pirâmide, qual é a imagem que lembra a pirâmide, e vocês vão colocar o número. Cubo, qual dessas aqui formará um cubo? Então, vocês vão colocar o número aí. Paralelepípedo, também chamado de bloco retangular. Vocês vão olhar aqui em cima e vão numerar. E, por último, o prisma de base triangular. Vocês vão olhar aqui em cima e vão colocar o número correto. Na página 157, vocês, antes de numerarem as arestas, vértices e faces dos sólidos que aparecem aí nesse quadro, vocês vão fazer a montagem dos moldes, como está dizendo aí em cima, ó. Esse molde já estão com vocês, são vários moldes, ok? Vocês vão destacar, vão montar esse sólido e a partir dessa montagem vocês vão contar quantos números, quais são os números de faces, de vértices, de arestas. Aí depois pede para vocês somarem esses números, ok? Vocês já estão com esse material porque o responsável já veio até a escola e já pegou. Vocês vão fazer a montagem para conseguir realizar essa atividade da letra A. Aí, então, está aí, ó, os sólidos ao lado, que vocês também vão tê-los em mãos, que vocês já vão fazer essa colagem, né, essa dobradura, e vocês vão dizer quantas faces o cubo tem, quantas vértices e o número de arestas. Depois vocês vão dizer o número de faces mais o número de vértices. Aí vocês vão fazer essa soma. E depois o número de arestas mais 2. Então, depois que vocês realizarem esses primeiros tópicos aqui, esses 3 primeiros, com os números, vocês vão fazer essa soma de todos os sólidos, ok? Lembrando que eu mostrei para vocês o exemplo do cubo, né? Então, vamos relembrar aqui, vou fazer com os sólidos que eu tenho aqui. Então, a primeira imagem aí é do cubo. Vamos relembrar para vocês conseguirem fazer a atividade, para vocês não precisarem voltar ao vídeo. Então, o cubo, quantas faces? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês podem completar aí, que são 6 faces. O segundo quadradinho, pergunta o número de vértices. Então, vamos lá. São os encontros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês vão completar aí com o número 8. Agora, pediu as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, o número de arestas, 12. E aí, vocês vão fazer a soma, ok? Agora, eu vou fazer com o exemplo da pirâmide que eu tenho aqui. Vamos lá, faces. Não é isso? Faces. 1, 2, 3, 4. Com a base, 5 faces. Quantas vértices? 1, 2, 3, 4, 5. E o número de arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a pirâmide tem 8 arestas. E depois vocês vão fazer a soma como está pedindo aí. Vou usar agora o paralelepípedo, também chamado de bloco retangular. As outras imagens a tia não tem aqui, mas vocês vão estar com o molde aí, só vocês fazerem a contagem a partir do que eu mostrei aqui, tá bom? Com os outros sólidos. Então, vamos lá com o paralelepípedo ou o bloco retangular. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. O paralelepípedo aí, no caso, é a penúltima imagem, ok? Está lá embaixo, é a penúltima imagem. Depois pergunta quantas vértices. Vamos lá para os encontros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o paralelepípedo, ele tem 8 vértices. Vamos para as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, observem que a quantidade de vértices, arestas e faces do paralelepípedo é a mesma do cubo. Só que
o que diferencia é que ele é composto por retângulos e o cubo é composto por quadrados, ok? Mas a quantidade é a mesma. Então, com os outros sólidos, vocês vão fazer aí com os moldes de vocês, ok? Lá na letra B, fala assim, agora, observe as duas últimas colunas do quadro e complete a seguinte afirmação. Em todo poliedro, o número de faces mais o número de, aí vocês vão completar, é igual ao número de mais 2. Então, a partir do que vocês observaram aqui, vocês vão completar com as palavras vértices e arestas. Só que aí vocês vão observar se vocês vão escrever vértices primeiro ou depois, ok? Finalizamos aqui a atividade do livro. Mas vocês também têm aí essa atividade aqui, que vocês irão recortar e vão colar no caderno de matemática, ok? Essa atividade, o responsável também veio até a escola e buscou, junto com essa atividade aqui dos sólidos, ok? Que vocês vão destacar e montar. Está assim no número 1, letra A. O que são os sólidos geométricos conhecidos como poliedros? Então, eu já trouxe aqui a definição, no livro também tem, vocês vão escrever aí na linha. O que são os sólidos geométricos conhecidos como corpos redondos? No número 2, vocês vão fazer uma atividade parecida com a do livro. Vocês vão nomear. Vocês vão dizer se é um cubo, se é um paralelepípedo, que também pode ser chamado de bloco retangular, se é uma esfera, um cilindro, um cone ou uma pirâmide. No número 2, vocês vão numerar aí de acordo com a legenda. Número 1, poliedros. Lembrando que os poliedros são sólidos cuja superfície é formada apenas por partes planas. E com o número 2, vocês vão colocar nas figuras que são sólidos que têm partes arredondadas ou toda a superfície arredondada. Na segunda folhinha, vocês vão completar. Em um poliedro, a superfície é formada apenas por partes planas. Chamamos isso de, vocês vão dizer se é faces, arestas ou vértice. O encontro de duas faces é chamado, vocês vão completar. O encontro de 3 arestas determina que no caso aí é uma, vocês vão completar, ok? Faça o que se pede. Aqui no número 3, vocês vão fazer também a mesma coisa que vocês fizeram no livro, na página 157. Vocês vão olhar o sólido e vocês vão escrever o nome dele e vão completar com a quantidade de faces, arestas e vértices. Tá bom? Finalizamos aqui a atividade do caderno também. Tá bom? Façam com bastante atenção. Tem aí um desenho que vocês podem pintar também para a atividade ficar mais bonita, mais organizada. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem voltar no livro, que tem a explicação também, tá bom? Voltem no vídeo também em caso de dúvidas. Fiquem com Deus e tchau, tchau.